Bora lá. Pessoal, primeiramente, boa noite. Vamos falar aqui sobre um case de migração dos dados no setor comercial. É um case bem importante, onde nós aplicamos as técnicas tanto de Big Data quanto de Analytics para poder migrar um cubo multidimensional do setor de vendas da empresa inteira, da companhia inteira, que praticamente utiliza para tomada de decisões ou para simplesmente visualizar o que aconteceu no dia anterior ou até mesmo na semana, para poder ter uma disponibilização de relatórios e, é claro, de tomada de decisões. O porquê é tão importante tanto a Analytics quanto a arquitetura desses dados? Respondendo as perguntas sobre capturas de dados, a importância da captura de dados não é só importante, é essencial. Porque tendo todos os dados no local só, para que vocês possam navegar, explorar, estudar e aprender sobre os dados e aquelas informações é onde tiramos os insights, é onde fazemos as análises e é onde tomamos decisões. Isso é importantíssimo. E para isso precisamos ter um ecossistema de Big Data ou um ecossistema de dados para que a gente possa trabalhar. Ou seja, pode ser um lake house, pode ser um data lake, pode ser um DW, pode ser qualquer local que tenha uma reposição de dados de diferentes origens, ou seja, um storage com informações que venham, que tenha volume, velocidade e variedade. E nisso trabalhamos o Analytics nessas informações. Padronizamos, disponibilizamos, estudamos e tomamos decisão. Isso é o importante em qualquer área. É aí que monetizamos o dado, é aí que monetizamos as informações, ou seja, geramos dinheiro para a empresa. Porque toda empresa, todo mundo sabe que não é ONG. Precisa-se gerar uma grana. Então vamos lá. Todo mundo vê na minha tela, pessoal? Deixa eu abrir o chat aqui do ladinho. Show de bola. Beleza. Deixa eu só ver se tá tudo bem. Show, tá tudo bem. Só para saber se o retorno tá funcionando, tá, pessoal? Uhum. Show de bola. Vou colocar aqui. Como eu estou só com um retorno só, tá, pessoal? Eu vou apresentando um step, eu volto no chat, vejo se alguém tem alguma pergunta, e aí respondo para vocês, tá bom, pessoal? Sem nenhum problema, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Show de bola, vamos lá. Bem, aqui é da professora, sobre o LabData, sobre todos os nossos cursos, sobre as nossas análises, sobre a formação que fizemos aqui de tantos alunos, sobre todo o trabalho, a idealizadora desse projeto do LabData da FIA, professor Alessandro e professor Walter, são pessoas que tiveram uma visão fora da curva para poder estar montando o LabData dentro da FIA e estar fazendo tudo isso acontecer e formando todos os profissionais bons que hoje fomentam o mercado. E a minha equipe inteira aqui, onde eu trabalho, são formados por alunos da FIA, alunos e ex-alunos da FIA. Um pouco sobre mim. Eu tenho a formação de tecnologia da informação, sou pós-graduado em engenharia de software, sou pós-graduado também em Big Data e Analytics, sou tech manager aqui da Genial Investimentos na área de dados, e engenharia e arquitetura de dados em si. Tá o meu LinkedIn aí, também na parte de MLOps, da engenharia de Machine Learning também. Meu LinkedIn, meu e-mail, fiquem à vontade para poder mandarem, para me adicionarem ou para poder mandar e-mail, dúvida, poxa, discussão, qualquer coisa, fiquem à vontade sobre isso. Sempre respondo, no meu tempo, mas eu respondo, porque muitas pessoas e eu sou sozinho, então eu respondo no meu tempo, tá bom? O que falaremos hoje, né? Dentro da migração, temos que falar sobre coisas importantes, que é sobre o DataOps, que é sobre o streaming, que é sobre a arquitetura de dados e é sobre o DevOps. Como nós estruturamos os pipelines batch, como estruturamos os pipelines em tempo real, como montamos a nossa arquitetura do nosso ambiente e como automatizamos esse ambiente. Esse é o importante, para que a gente possa fazer uma migração de uma ponta para a outra, para que a gente só não mova os dados de um local para o outro, e sim para um local melhor, escalável, componentizado e, é claro, com alta disponibilidade. Esse é o grande segredo. Show de bola. Vamos começar pelo DataOps. O que fazemos no DataOps, tá, pessoal? O que falaremos sobre o DataOps? Em gestão de dados, que é, ou seja, a captura dos dados, que foi falado na live do professor Ortiz, trazer todos os tipos de dados de diferentes origens para o Data Lake. Independente se é um banco de dados relacional, se é um banco de dados não relacional, se é uma API, se é um arquivo, se é um CSV, se é um Excel, se é um XML, independente do que seja. É dado, tem que trazer. Porque nesse dado vamos estudar
e vamos prepará-lo para que a gente possa disponibilizar e gerar algum valor na ponta. Preparação do dado é importantíssimo. Quanto mais dados nós temos, mais a necessidade de prepará-los, de estruturá-los. E, é claro, deixarmos cada vez mais limpo e capaz de podermos lê-los de uma maneira fácil e eficiente. Porque nem todo mundo tem um background técnico para poder fazer essa estrutura, essa transformação. Às vezes, o cara que vem da área de negócio, ele ainda está aprendendo SQL e Python, ou só SQL. Então, ele precisa, de alguma maneira, trabalhar, esse dado está trabalhado para ele tirar um insight rápido, para ele se servir rapidamente. E isso é o segredo, é você deixar o dado cada vez melhor, cada vez mais limpo, para poder ser utilizado. A disponibilização do dado, uma grande jogada. Como você vai disponibilizar o seu dado? Vai ser numa API? Vai ser numa tabela? Vai ser num arquivo? Vai ser num dashboard? Como você vai disponibilizá-lo? Para quem você vai disponibilizá-lo? E como você vai disponibilizá-lo? É um dos segredos também de como fazer. Aqui fazemos de tudo. Big Data, né? Utilizamos o grande ecossistema do Big Data, que é o armazenamento e processamento de dados em larga escala, que é a movimentação dos recursos computacionais para que você possa processar os dados em alta velocidade. Antes, nos ambientes tradicionais, você movia o dado, por isso que gerava muito tempo. Hoje, movendo os recursos computacionais, o dado ficando estático, processamos ele bem mais rápido, 100 ou 1000 vezes mais rápido. Ferramentas que podemos utilizar, tá, pessoal? Azure, Airflow, Kafka, Redis, Docker, é uma componentização. Todo o ecossistema Big Data, ele precisa de várias ferramentas para ser transformado, para transformar os dados e, claro, para servir os dados. Independente se você é um cientista, independente se você é um Business Analytics, é um Data Analytics, é um BA, é um BI, independente do que você trabalhe com dados. Você precisa de um ecossistema parrudo e robusto para ter os dados, transformá-los e disponibilizá-los. Linguagens, Python, Scala, Spark, SQL, tem ambientes que pessoas trabalham com R, porque vem muito do mundo acadêmico, mas utilizamos esses dados, essas linguagens para isso. O Spark é um framework, mas como ele tem um Spark SQL ali, ele consegue trabalhar um pouco segregado de você conhecer uma linguagem. Maneiras de disponibilização, né, pessoal? Tabelas, arquivos, endpoints, integrações, feature stores, ABT, e-mail e periodicidades. Agosto, D-1, H-1, que seria um dia anterior, uma hora anterior, ou então em tempo real, ou então em um microbatch de 30 em 30 minutos, gerando informação, 15 em 15, gerando informação. Um webhook, para poder descarregar o dado no mesmo momento que gerou o evento. Tem diversas maneiras de servir os dados a partir do momento. Por exemplo, um modelo de machine learning para poder saber se você vai ter crédito ou não para fazer uma compra numa loja das Casas Bahia ou da Magazine Luiza ou de qualquer outro varejista, ou principalmente de emissão de cartão de crédito, se você está solicitando um cartão de crédito para não levar 2 dias e sim 2 minutos para saber se você vai ser aprovado ou não para ter aquele cartão. Exemplos de retorno de machine learning em tempo real, que falaremos também sobre isso, que é muito importante. Um pouco sobre a arquitetura, né? Sobre essa disponibilização de informação. Praticamente temos que trazer todos os tipos, dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados e logs de diversas maneiras, para trazer todos os tipos de informação, para poder prevenir fraude, para poder ter a melhor estrutura de dado, melhor estudo. Quanto mais informação, melhor. Tudo bem que, poxa, às vezes os dados não vão estar bons o suficiente, por isso que temos a preparação e o estudo do mesmo, para cada vez refinar mais e lapidá-los cada vez mais. Então, temos aqui uma estrutura. Não se apeguem aos nomes, tá, pessoal? Para quem é novo ainda na área, para quem ainda quer se entender na área, mas basicamente esse é o pipeline dos dados que nós vamos trabalhar aqui nessa migração, que vamos falar sobre isso. E aonde entra as pessoas, onde entram os profissionais nessa arquitetura? Nessa arquitetura nós temos profissionais de engenharia, profissionais de ciência, profissionais de data vis, que são os data visualization, profissionais de business analytics, temos data analytics, temos todos diversas stacks aqui, diversas pessoas, diversos tipos de profissionais para usar esse ecossistema. E isso é importantíssimo. Quanto mais híbrido, mais amorfo for o ambiente, mais captação de pessoas temos, profissionais, e, é claro, curva de aprendizado cada vez menor para gerar insights e gerar resultados. Tá bom? Aqui utilizamos a speed layer, o batch layer, para poder ter dados em batch, ou seja, que não precisa ser tempo real, e a speed layer que precisa ser em tempo real. E também temos a server layer, que é para poder disponibilizar os dados para tecnologias ou para empresas, ou até mesmo para
clientes que só querem consumir o dado via API ou via Collection. São diferentes tipos e pontos, tá? Desculpa se eu estou sendo muito técnico, porque não tem como fugir do técnico nesses pontos, mas não se apeguem aos nomes. Para quem quiser estudar, fiquem à vontade, tem bastante coisa bacana aqui para estudar, como na camada de ingestão, onde fazemos toda a tratativa dos dados, onde trazemos os dados para dentro do Lake, toda a camada de armazenamento dos dados, porque eu preciso guardar em algum lugar, preciso utilizar as pastas e os arquivos para guardá-los. A preparação dos dados, ou seja, eu preciso transformar todos os dados, preciso refiná-los, preciso enriquecê-los para poder disponibilizá-los. E a camada de visualização, aqui a gente está utilizando o Power BI para poder consumir os dados em diferentes locais, em diferentes dashboards dentro do Power BI. Maneiras de como disponibilizar. E temos um Airflow aqui embaixo, que é uma ferramenta de orquestração de pipelines, onde nós temos todos os steps da ingestão, da preparação, da disponibilização. E isso são diversos tipos de maneiras de se trabalhar. Essa é apenas uma de todas, tá bom, pessoal? Um jeito aqui de como falarmos de tecnologias, do que como usamos, o Airflow, Kafka, o Docker, o Redis, todos os componentes da Azure, como Blob Storage, Data Factory, Databricks, e todas as demais ferramentas que nós temos aqui na stack da Azure. Poderia ser a AWS? Poderia ser o G-Cloud? Poderia ser a DigitalOcean? Poderia, não importa a cloud. Colocamos a Azure aqui porque utilizamos aqui bastante. Spark, que é o framework, o Python, Scala e o SQL. O Scala está saindo um pouco de cena, porque o Python hoje, queira ou não, a contratação por linguagem Python é bem mais alta. Uma pela curva de aprendizado e outra pela disseminação na área de dados, que você pode pegar caras de Python pessoas de Python que podem desenvolver web, desenvolver APIs, trabalhar com dados, com games, dependendo. Tem a lógica Python com essa linguagem, praticamente está 50% na área de dados. Agora o case, né, pessoal? Vocês imaginam só um seguinte cenário. Temos uma empresa, nessa empresa nós temos um cubo multidimensional com fato e dimensões, onde temos N tabelas e N processos para alimentar essas tabelas, para que possa ter o valor das vendas e todas as vendas sendo catalogadas nessas tabelas, a ponto do comercial utilizar, do marketing, do CRM, do atendimento, da logística, da fraude, do pessoal de crédito, pessoal de meio de pagamento, ou seja, toda a área, todas as áreas da companhia utilizarem esse cubo de vendas. E nesse ponto, diversos tipos de processos para poder levar a essa informação. E essa informação, nós temos um delay, vou colocar um tempo de preparação de 8 horas. Imagina só um cenário, você tem todo o processamento do seu dia anterior em 8 horas. Ou seja, começa à meia-noite e acaba às 8 da manhã. E às 8h01 fica disponível para toda a companhia. Imagina só o seguinte cenário, que às 10 horas da manhã, alguém descobre que teve um erro no processamento ou um erro nas informações. E aí precisa reprocessar esse cubo, essas tabelas, e precisa levar mais 8 horas para processar. Se ele descobriu às 10 e começou a rodar às 10, só às 18 horas vai ficar pronto. Imagina só esse stack e esse problema sendo disponibilizado. Impressionante, né? O pessoal fica no escuro totalmente, a empresa inteira. Ninguém sabe o que aconteceu e ainda rodando durante o dia pode impactar outros processos, exonerar a performance dos mesmos e ainda ter outras complicações, porque praticamente está tendo que resolver a toque de caixa. Com a migração desses dados, nós fomos de 8 horas para 8 minutos, podendo rodar qualquer hora do dia e principalmente sem gerar impacto nos demais com o poder do ecossistema Big Data e essa migração para cá, para que todos pudessem se servir à vontade. Isso sim é um ganho de performance, é um ganho de qualidade nos dados e, é claro, é uma monetização bruta, porque ninguém ficava mais no escuro. E se encontrasse algum erro, poderia processar. É o tempo de você ir no banheiro, depois pegar um café, voltar, o dado já estava disponibilizado novamente para toda a companhia. Esse é um poder de migração, é um poder de disponibilização de dados, ou seja, sair do ambiente arcaico e ir para um ambiente escalável. E como fazer isso? Utilizando técnicas de Big Data. Ou seja, como era feito?
Proxy views, diminuição de processamento, consumo e manutenção muito alto, que era view da view, era proc da proc. Processamentos, descentralização de recursos computacionais, utilização e boas práticas de Big Data. Então, um jeito de como utilizar o processamento. Custo, diminuição da operação e infraestrutura de storage. Diminuímos o custo e aumentamos a eficiência, porque receita é isso. Receita é ou você diminui o seu custo ou você aumenta as suas vendas. Isso é receita. Sustentação, libera profissionais de banco de dados e infraestrutura para o foco em produtos de TI ou produtos nos produtos digitais para projetos. Então, você deixa de ter sustentação de cuidar do ambiente, porque ele já está altamente escalável, altamente reprocessado para poder trabalhar em qualquer momento. Concorrência, não há concorrência do ambiente produtivo devido à clusterização do ambiente Big Data. E a disponibilização, em qualquer ambiente, a periodicidade é dada disponível, o dado está disponível. Então, ou seja, tudo isso, temos um ganho e nós ganhamos tempo, dinheiro, tomadas decisões rápidas e, é claro, o melhor de tudo, liberamos as pessoas para não ficar focados em processar isso ou encontrar o bug ou encontrar o erro e levar o dia inteiro e deixar de fazer as atividades, que é tocar um projeto importante, uma campanha importante, um produto importante que vai gerar receita para a empresa de curto, médio e longo prazo. Tudo bem? O caso que migramos, a migração dos dados de compra da companhia, que gerava um processamento em batch de 8 horas com a transformação dos dados. Tivemos um ganho de processamento massivo e diminuição para 8 minutos, com reprocessamento em qualquer momento do dia, sem ter concorrência. Como fizemos isso? Com aquela arquitetura que vocês viram. Aquilo ali nos ajudou demais numa migração de um BI corporativo tradicional e também do ecossistema que tinha antes de dados dentro de um banco transacional para poder migrar para um novo e fazer isso em alta performance. Isso foi um divisor de águas para a companhia continuar sendo enriquecida com informações para tomada de decisões e saber, por que vendemos pouca geladeira, por que vendemos pouca televisão, qual que é a loja que vendeu menos, por que estamos com problema no atraso das entregas, poxa, qual é a margem de lucro que tivemos? Então, para saber quais foram os problemas do dia anterior e às vezes até pegar dos dias do meio período que está conforme roda. Esses são um dos benefícios da migração de dados para o ambiente Big Data, para o ambiente de disponibilização de dados em alta escalabilidade. Tudo bem, pessoal? Vou ver se tem alguém aqui no chat perguntando alguma coisa. Não temos ninguém aqui no chat perguntando nada. Show de bola. Então, vamos lá. Vamos para o próximo, tá, pessoal? Streaming. Por que hoje o streaming é tão importante? Principalmente para o mundo de analytics, principalmente para a tomada de decisão, principalmente para os modelos de machine learning, principalmente para as pessoas que conhecem o negócio e precisam exercer a exploração de dados em tempo real. Porque hoje velocidade é tudo. Se você tem velocidade, você tem volume e você tem tomadas de decisões rápidas, você consegue simplesmente ou evitar prejuízo ou ganhar mais dinheiro com o engajamento dos seus clientes. E o streaming é fundamental. Se você não tem velocidade, se a sua empresa não trabalha com velocidade, não trabalha com streaming, você está um pouco defasado. A empresa está defasada. Aqui um pouco da nossa arquitetura em streaming, bem parecida com a nossa arquitetura de batch, só que, porém, utilizamos algumas tecnologias diferentes. Por exemplo, usamos o Apache Flink, usamos o Kafka, usamos o Azure Function. Também trabalhamos com qualquer variedade de dado, independente do dado, trabalhamos também. Trabalhamos com Azure Databricks, trabalhamos com os AKS, que é o Kubernetes da Microsoft, que é da Azure. Trabalhamos com Docker, o Docker é fundamental para isso, para poder termos um ambiente extremamente escalável e para não ficarmos refém da ferramenta. E sim, a ferramenta é refém de nós, o ambiente sempre tem que estar refém de nós, e nós não podemos ser refém das ferramentas. Ah, a ferramenta é muito boa, bacana, show, mas e se ela ficar cara, como é que nós fazemos? Um exemplo. Redis, Cosmos DB e o Data Lake Gen 2 para arquivos. Redis para cache, Cosmos DB para alta latência e o Data Lake Gen 2 para arquivos. Utilizamos visualização, Power BI, Grafana e Metabase. Utilizamos também o orquestrador como o Airflow para poder orquestrar essas informações e esses tipos de dados, para que a gente possa ter os pipelines, aonde os enriquecimentos são e onde a disponibilização é feita. Então, o Airflow também trabalha muito bem nisso e é uma grande ferramenta hoje no mercado.
Se o Spark é um bad boy da área de dados, o Python, junto com o Spark, é um dos bad boys da área de dados, o Airflow está virando um bad boy. Da mesma forma que o Kafka é para streaming, o Airflow, tanto para batch quanto para streaming, está virando também um bad boy. Muito bom saber e conhecer. Porque, na maioria das vezes, quando você não tem um ambiente, um MLOps, ou seja, um ambiente de engenharia de machine learning, o seu modelo é escorado numa DAG, ou até mesmo dentro do ambiente do Airflow, para que as feature store e as tabelas sejam enriquecidas, que o seu modelo precisa para fazer a leitura das variáveis para ser treinado, testado e disponibilizado. Então, geralmente é utilizado desta maneira, porque você pode encapsular o seu modelo dentro do ambiente para poder gerar o seu pico ou o seu job lib, e conseguindo através disso de métodos e as classes geradas pelo Python, que a gente conseguimos encapsular isso, podemos colocar dentro das execuções do Airflow, para sabermos quando executar caso o dado fique disponível. Um jeitinho aqui de data streaming, tá, pessoal? Um negócio bem bacaninha aqui, de streaming, porque temos um monitoramento, né? Dashes para metrificar e visualizar a entrada dos dados. Histórico, não temos conceito de expurgo no Big Data. Então, ou seja, independente se entrou 5 vezes, 6, 10 vezes o dado, sendo que o dado é o mesmo, nós não temos o conceito de expurgo, o dado vai ficar lá para podermos ter um entendimento. Às vezes, faz sentido, por exemplo, ter repetição no streaming para saber o que está acontecendo ali, se não é nenhum possível golpe ou possível problema na aplicação. Plataforma para integração e disponibilização de dados, ou seja, precisamos ter isso em real time, não é só trazer o dado em tempo real, e sim trabalhar e disponibilizar em tempo real também. Essa é a grande diferença. Uma coisa é você ter o dado em tempo real, outra coisa é você disponibilizar o dado em tempo real. Ter o dado em tempo real e vai ficar lá parado. Você vai fazer o que com ele? Como nós o podemos enriquecer? Como podemos trabalhar modelos em tempo real? Como podemos fazer isso? Falaremos também. Alertas, verificação de falhas e criação de regras para monitoramento, para saber, por exemplo, poxa, nesse período aqui, tivemos 1.000 compras. Mas por que teve 1.000 compras? Poxa, tivemos um engajamento, tivemos uma campanha, uma régua aqui no CRM, que, poxa, fez uma campanha aqui no Dia das Mães e vendemos bem esse produto aqui em menos de 1 hora. Poxa, tivemos requisições aqui de diversos tipos. Enriquecimento, transformar ou unificar dados de diferentes origens. Eu posso ter dados vindo de alta velocidade de um banco transacional, posso ter dados vindo em tempo real de um banco não relacional e dados de uma API. E eu quero pegar 2 campos da API, eu quero pegar um campo da tabela do banco não relacional e também uns 4 campos de tabelas diferentes do banco relacional. Eu quero unificar, quero transformar esses dados e eu quero disponibilizar eles numa visão só. Rápido de capturar, rápido de processar, rápido de disponibilizar. Tá bom? E como nós fazemos isso? Qual o ambiente que podemos fazer isso? Como nós faremos isso? Poxa, eu quero colocar um modelo de tomada de decisão, por exemplo, para saber se eu estou tomando fraude. Um exemplo. Criação de um motor de antifraude em tempo real. Disponibilização dos dados para tomar decisão com alerta ao time de fraude. Por exemplo, eu não posso saber aqui as regras, tá, pessoal? Em nenhuma das empresas que eu trabalhei, eu não posso saber as regras. Nem de uma para outra, que isso é um conteúdo intelectual. Mas falaremos aqui sobre regras, não no detalhe. Por exemplo, uma disponibilização de uma regra, por exemplo, de cartão de crédito, a ponto do que? Eu fiz uma compra em São Paulo e 1 hora depois eu fiz uma compra no Rio de Janeiro. Ou fiz uma ponte aérea muito rápida, ou é golpe. Poxa, mas professor, podia ser o cartão virtual? Sim. E se fosse o cartão físico? Que tem a flag lá falando que é você presencialmente. É algum tipo de clonagem, algum tipo de golpe. Então, ou seja, até nesses pontos, imagina só, para uma grande companhia de cartão de crédito, você ter uma mesa de antifraude a ponto de ter que analisar transação para transação dos seus clientes. Então, isso é uma maneira de como evitamos problemas, fraude, ou seja, tanto de denegrir a imagem da empresa, quanto de perder dinheiro numa compra indevida, para poder fazer o bloqueio, fazer o aviso e, é claro, não efetuar a compra. Isso é importantíssimo. Esses motores, esses modelos, tanto de tomada de decisão, é importantíssimo. É claro, tem que ser muito bem treinado, tem que ser muito bem enriquecido essas informações e muito bem testado. Por quê? Porque se você aprova muitas compras fraudulentas, você perde milhões. Se você deixa de aprovar compras boas dos seus clientes, você perde os clientes.
Então, é uma espada de dois gumes, onde sempre pode dar problema. Se não for muito bem testada, as regras foram muito bem direcionadas e o modelo de analytics, a exploração do dado, o estudo do dado a tomada de decisão em cima do dado não estiver muito refinada. Aqui é o estado da arte. Por isso que se chama-se de ciência de dados, porque é uma ciência mesmo. Tem que ter muito estudo, porque isso aqui monetiza a empresa. Não tomar prejuízo é grana mantida. E bloquear as compras indevidas assertivamente mostra a confiabilidade da empresa e atrai mais clientes. Porque não tem propaganda melhor que o boca a boca. Arquitetura de dados. Deixa eu ver se não tem nenhuma perguntinha aqui, né, pessoal? Vamos ver. O Guilherme Coelho, NiFi também é bom concorrente para o cargo de Bad Boy. Gui, o NiFi também é um cara que está entrando bem forte aqui. Nós também estamos colocando o NiFi aqui. É uma excelente ferramenta aí e roda muito bem em qualquer lugar e tem diversos conectores, tá? Quantos vocês conseguiram implementar a arquitetura DataOps para a arquitetura de streaming? Quais foram as maiores dificuldades da implantação e quantos profissionais participaram? Poxa, Flavião, perguntas excepcionais. Olha, vamos começar pela primeira. Quanto tempo vocês conseguiram implementar a arquitetura de DataOps para a arquitetura de streaming? Você fala fazer a arquitetura de DataOps e de streaming. A de DataOps geralmente leva-se no máximo 2 meses, porque é DET, só precisa, é bem simples, não tem segredo. Em 2 pessoas no máximo, implementa o DataOps em 2 meses, porque é o começo, tem que implementar um pipeline maior. E referente à arquitetura de streaming, a de streaming é bem mais rápido. Em 2 semanas a gente implementa. Por que em 2 semanas, um tempo para o outro? Porque o streaming eu consigo pegar só o evento, eu não preciso pegar cargas. O DataOps, que é o mais batch, eu preciso pegar cargas. Então, eu tenho que ver como está a origem, se a origem aguenta eu puxar, se eu tenho que fazer cargas esporádicas, se eu tenho que fatiar a carga, como eu vou disponibilizar, como eu vou pegar o dado. Então, tem um processo maior aí dentro. O stream é mais rápido. Eu consigo pegar o dado, descarregar, armazenar e disponibilizar lá. 2 meses levamos aqui para colocar o ambiente para rodar, o batch, que é o DataOps, e o stream levamos 2 semanas, em 2 pessoas. Quais foram as maiores dificuldades da implantação? Maiores dificuldades para a implantação, tá, Flávio? No começo, maiores dificuldades foram acesso, sempre o pessoal de infra tem que estar muito próximo, o pessoal de segurança e o pessoal de banco de dados. Acesso. Outra dificuldade também, comportamento do dado, conhecer como o dado está, como ele vai ser puxado, para não gerar muitos snapshots, ou seja, cargas full todo dia, mais um incremental, e sempre atualizar, sempre incremental. Então, o estudo das origens é muito importante, a volumetria dessas origens é muito importante, e o estudo das velocidades. Então, ou seja, as maiores dificuldades acesso, conexões, firewall, rede, VPN, comportamento dos dados que você vai puxar. Por isso que é interessante conhecer o pessoal de negócio migra para de dados. Porque às vezes, o pessoal conhece de crédito, o pessoal conhece de fraude, o pessoal conhece de B2B, B2C, de contabilidade, de controladoria. Ele entra às vezes num local ali onde tem bastante bases e regras de negócio que ele conhece, fica mais fácil estudar o dado, estudar o comportamento do dado para poder puxar. Quantos profissionais participaram? No de BET 2 e o de Streaming 2 também. Desde que os caras sejam sêniores mesmo, ou especialistas. Então, aí leva-se 2 pessoas assim, conseguem tocar numa boa. Caso não seja, geralmente pode variar de 5 a 10. Tá bom? Flávia. E é isso aí, deixa eu ver. Beleza, vamos tocar. Show de bola. Deixa eu colocar aqui. Arquitetura de dados, tá, pessoal? Hoje, essa é a nossa arquitetura de dados que nós temos aqui para poder estar trabalhando, não só no ambiente, como todas as outras empresas que eu trabalhei, eu tenho diversos tipos de arquiteturas e diversos tipos de trabalho que fazemos. E aonde eu passo, eu sempre evoluo as arquiteturas e a disponibilização, tanto para os freelancers que eu faço, quanto as aulas que eu dou.
com outros trabalhos. A gente sempre evolui nesses dados, nessas informações. Por quê? Para cada ambiente, para cada tipo de empresa que vocês passam, a arquitetura nunca será a mesma. Sempre será diferente. E esses pontos aqui é o que utilizamos. Porque, por exemplo, para disponibilização de APIs, para disponibilização de um ambiente sandbox, de desenvolvimento dentro do Databricks, para as pessoas poderem explorar o dado, trabalharem o dado, criarem seus insights, ou então a disponibilização dessas informações, o armazenamento desses dados, para que a gente possa sempre ter o dado mais atual e o histórico para os modelos e os estudos de ciência serem cada vez mais expressivos, mais incisivos e mais centralizados. A parte do Data Factory que utilizamos também é uma baita ferramenta da Microsoft para podermos fazer integrações com ferramentas de CRM, com ferramentas de ERPs, de diversos conectores nativos, para poder levar o dado até essas ferramentas sem custo, porque é uma mixaria processar o dado e disponibilizar esse dado, e a facilidade que tem em transpor esse dado pela esteira que ele oferece, parte do Redis também, que é um banco de dados muito bom, a parte do Airflow e do nosso ambiente dockerizado, onde tem todos os nossos scripts e os nossos processos, nossos pipelines, tá bom, pessoal? Então, jeitos aqui de como nós disponibilizamos uma arquitetura extremamente escalável. Aqui uma maneira de como nós fazemos para poder disponibilizar APIs, porque hoje tudo se contém em microserviços. Hoje tudo tem que ser API. Se não for API, tem algum problema. Tudo tem que ser microserviços. Porque ninguém quer mais ficar transitando CSV para lá e para cá. Ah, joga o CSV, joga o resultado do seu modelo aqui no CSV e joga para que eu possa tomar a decisão. Não. Hoje as empresas precisam evoluir, os resultados dos modelos precisam estar disponibilizados em APIs. O ambiente analítico não é só um dashboard. O ambiente analítico tem que retroalimentar o pessoal de tecnologia ou alimentar o sistema do cliente ou do fornecedor para poder ter uma melhor decisão. Então, temos um modelo aqui para isso e as empresas que eu passei também têm. Um case que eu passei na Via Varejo, por exemplo, de disponibilização, foi de crédito, onde deixa eu colocar aqui. Por exemplo, a gente tem a construção e integração para disponibilização de dados interno e externo, que é a disponibilização, o endpoints, construção de collections, o Kafka, disponibilização de dados nos tópicos, e transformação, unificação de dados tanto em real-time quanto batch para disponibilização, que é a arquitetura Lambda para streaming. O que seria esse case aqui, tá, pessoal? Vocês imaginam só o seguinte cenário: fui até uma loja das Casas Bahia ou da Magalu, de qualquer outro varejista, preciso comprar uma televisão de 75 polegadas que custa R$ 40.000. Vou passar meu cartão de crédito, o cartão de crédito não passou. Vou no vendedor, o vendedor para aquele terminal preto em COBOL, faz uma solicitação, eu passo o CPF para ele, faz uma solicitação, o modelo escora, traz o dado e disponibiliza o dado. Falando assim, pessoal, falando assim, Amaury, seu crédito está aprovado, você vai pagar isso em 60 parcelas de R$ 1.000, está aqui o boleto, está aqui a sua televisão. Muito obrigado, pode curtir o seu jogo de fim de semana com a sua TV de 75 polegadas. E isso em até 500 milissegundos. Você imagina só o legado, que é um sistema em COBOL, disponibilizar, fazer uma requisição numa API, essa API bater num ambiente analítico para tomar decisão em birôs e bases escoradas, tanto em batch, que já foi treinado, ou que vai treinar novo, para saber se o cliente é antigo ou novo, para tomar decisão e ainda devolver essa requisição para o vendedor no terminalzinho preto dele lá, que é a telinha de COBOL, que ele recebeu essa informação falando assim, poxa, foi aprovado, esse é o valor dos juros, esse é o valor que ele vai pagar e esse é o número de prestações, em 500 milissegundos. É muito bom isso, não é, pessoal? Isso mostra muito engajamento para isso. Você imagina isso numa Black Friday, quantas requisições isso bate? Ou numa campanha Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, Dias dos Pais. É muito rápido, tá bom, pessoal? Um jeito de transformá-los. E ficamos por aqui, pessoal, nessa parte aqui de desenvolvimento. Vamos fazer umas perguntas e respostas, tá? Para trabalhar nesses pontos. Quem quiser fazer, fique à vontade. Meu LinkedIn, deixa eu até voltar aqui para quem quiser pegar o LinkedIn aqui, fica à vontade. Deixa eu voltar aqui. Quem quiser pegar meu LinkedIn, fica à vontade para me adicionar. Vou fazer aqui uma sessão de perguntas e respostas aqui nesses minutinhos finais.
Quem quiser, caso queira, caso não queira. Sim, não, talvez. Ninguém tá. Todo mundo já foi dormir já, todo mundo já sextou, todo mundo já sextou, né? Show de bola. Fechado então, pessoal. Se vocês não têm nenhuma pergunta, nada a complementar, nada ao que perguntar. Ah, Flávia, no modelo de fraude, quanto tempo vocês gastaram para chegarem num bom modelo? Poxa, muito boa, Flávia. Muito boa, Flávia. O que que acontece, Flávia? Nesse tempo aqui, para chegar num modelo bem, principalmente no modelo de tomar decisão, levamos 45 dias trabalhando ele todos os dias. 45 dias. Corridos, corridos, corridos. Tá bom? E foi um baita modelo. A gente utilizou bastante coisa bem bacana nesses modelos aqui, principalmente para cartão de crédito e para compras. Bem bacana. Porque aí a gente consegue utilizar outras features ou outros dicionários de dados aqui para poder utilizar a tomada de decisão. E aí, claro, no ambiente de engenharia de machine learning, no ambiente analítico, o dicionário de dados e as feature stores conseguimos utilizar em diversos tipos de locais diferentes. Esse foi um pouco mais demorado, porque precisou de muito estudo, mas tem outros mais rápidos. Show de bola. Pô, Gui Correia, muito boa a sua pergunta. O que que acontece, Gui? Qual que é a vantagem da gente containerizar, né, o ambiente? O que que acontece? Quando a gente utiliza um ambiente containerizado, quando a gente usa só o IaaS, eu não fico refém da ferramenta. O que que é ficar refém da ferramenta? Por exemplo, vou utilizar um PaaS, um IaaS ou um SaaS. O IaaS é quando eu uso o Infra as a Service, o PaaS é o Plataforma as a Service, e quando eu uso o SaaS é o Software as a Service. Quando eu utilizo mais o ambiente de infraestrutura, onde eu só estou usando os recursos computacionais como os hardwares, por exemplo, CPU, memória e e storage da própria infraestrutura, quando eu ambiento Dockerizar e eu faço um container das minhas informações dos meus desenvolvimentos, independente de onde eu estou, se eu estou trabalhando numa Azure, numa AWS, num G-Cloud, numa DigitalOcean, numa Bluemix, numa Atlas, independente desse cenário, independente de onde eu estou, eu pego o meu ambiente, eu pego meus programas, os meus pipelines, toda a minha arquitetura e coloco em outro. Fácil de mover, fácil de implantar. Eu não fico engessado, eu não fico refém, e se ficar caro, eu troco. Esse é o segredo. Se ficou caro, não tem como diminuir o custo, só migrando, você consegue migrar mais rápido e mais fácil. Quando você utiliza as ferramentas da stack que você está usando, ou seja, da cloud que você está usando, você fica refém dela. Se você quiser um dia migrar porque está muito caro, você não consegue. Isso para o ambiente corporativo é muito importante. Por quê? Porque você precisa ter um controle financeiro e uma flexibilidade, uma alta componentização do seu ambiente. Se você não tem, você está engessando a sua tecnologia, a sua área. É claro, há muitas ferramentas muito boas, que é claro que não pode ser dispensadas, mas porém, quanto mais híbrido e mais componentizado você for, melhor. Tá bom? A apresentação foi muito boa. Hoje envolveu o processo de algumas empresas muito morosas. Você queria ser uma tendência no mercado das grandes, entrar no modelo de streaming. Marcelo, tem que entrar no processo de streaming. Grandes empresas têm que entrar no streaming para tomada de decisões em tempo real. Se não está em tempo real, se não tem velocidade, está atrasado. Tá bom? Qual que é a diferença do SQL e do SQL Analytics? Qual a diferença? Qual que é a diferença, tá, Rômulo, do SQL e do SQL Analytics?
O SQL Analytics que nós utilizamos aqui é uma extensão do Databricks para poder disponibilizar informações para um Power BI, para um Grafana, para disponibilização dos dados. O SQL é só a linguagem mesmo, é o PLSQL para você bater query ali e explorar o dado. O SQL Analytics é o ambiente do Databricks para poder disponibilizar endpoints, ou seja, replicar as tabelas do Lake dentro do ambiente Power BI para criação de dashes, ou do Grafana, ou de qualquer outra ferramenta de visualização. Diminui muito os custos? Diminui demais, Gui, os custos. Um exemplo, por exemplo, eu passei em grandes players de mercado que, por exemplo, poxa, fizeram assinaturas de upfront. Para quem não sabe o que é um upfront, tipo, por exemplo, você paga antecipado para garantir um desconto e aumentar o número de consumo que você vai ter. Ou seja, já pago adiantado porque eu sei que eu vou utilizar. Por exemplo, teve momentos que a pessoa pagou um ano, só que no meio do ano acabou. Puta, paguei aqui, sei lá, 1 milhão para usar durante um ano e no 6 meses tinha acabado. E aí, pô, teve que pagar mais para poder renovar e ter um novo upfront para poder ter essa disponibilização. Já no ambiente dockerizado com IaaS, eu tenho o controle do custo. Por quê? Eu posso saber o quanto eu estou gastando, eu posso ver o preço do meu processamento e ver quanto tempo eu estou gastando, e aí, se ficar caro, eu vou para mais barato, porque eu só preciso dos recursos computacionais. E isso é importantíssimo, porque se eu consigo controlar o meu custo e diminuí-lo, e até mesmo personalizá-lo, eu consigo entregar valor na ponta. É isso que falta ainda nas áreas de dados. Geralmente tem um custo muito elevado de processamento e não está se pagando. Ou seja, você cria 3, 4 modelos impressionantes para poder diminuir, para poder gerar receita. Aí nos primeiros meses não gera essa receita, mas tem o custo do processamento. E aí não se paga, e aí o molho fica mais caro que o peixe. Então, esse é um dos grandes problemas. E aí, nesse quesito de dockerizar, o meu custo diminui muito, porque eu só uso recurso computacional. Eu não uso licença, eu não uso o software ou o PaaS, o SaaS ou o PaaS. Então, meu custo fica só no básico, que é a parte de infraestrutura. Java ou Python, vantagens e desvantagens. Carlos, vantagens e desvantagens do Java. Sou javeiro, então sou suspeito em falar, tá? Mas gosto muito do Python. Então posso falar dos dois. Gosto muito do Java e gosto muito do Python. São excelentes linguagens, porém o Java, para quem vem do background mais técnico igual eu, que vem da engenharia de software, poxa, nada de braçada. Mas para quem vem da área de negócio, para quem quer entrar na área de dados, quem quer fazer uma migração, ou até mesmo quem vem do BI tradicional, ou quem vem da área de datavis, vem de áreas que não utilizam tanto uma linguagem orientada a objeto e tão verbosa, poxa, o Python é a melhor opção. A curva de aprendizado é melhor, é mais fácil, a comunidade é muito rica. Você para preparar o ambiente é bem mais prático, mais fácil do que o Java, principalmente para quem utiliza o Windows. A vantagem do Java, nesse caso não tem vantagem, tá? Nesse caso não tem vantagem. Então não tem a vantagem. Só tem desvantagem em relação ao Python no mundo de dados, tá? Só tem isso. Só isso no mundo de dados, tá? Que é a coisa de aprendizado mais fácil. Na engenharia de software, o Java ainda está um pouco à frente do Python, na engenharia de software. Só seja o open source. Exato, Gui. Deus abençoe o open source. Para projetos de machine learning, algumas empresas trabalham com DW. Quanto pode se afetar no tempo para chegarmos num bom modelo preditivo? Olha, Flávio, para quem trabalha com DW e coloca lá, eu já trabalhei já com DW já e na automatização de modelos. Pode ser que vocês levem o dobro do tempo, até o triplo do tempo, no quesito de vocês terem um ecossistema Big Data mais disruptivo. Então, o dobro do tempo é certeza, porque o dado não está tão escalável a ponto de a ponto de trabalhar dessas maneiras, de uma maneira mais ágil e mais fácil de criar feature stores. Então, isso impacta um pouco na automação e na disponibilização do modelo. Praticamente dobra o tempo nesse quesito, porque o DW é mais para vocês criarem, é mais para criar modelos, cubos multidimensionais, fatos de dimensões, ou disponibilizar tabelonas para poder ter uma rápida acessão. Para você poder disponibilizar feature store, dicionário de dados, ou até mesmo compor ABTs, você precisa de um ambiente mais
disruptivo, que seria um data lake, um lake house para poder disponibilizar isso melhor, tá? Seria melhor mudar para o data lake? Sim. Seria sempre melhor sair do DW tradicional e vir para um data lake. Utilizar ferramentas mais disruptivas do caso de Big Data. Principalmente para você criar pipelines de dados, porque às vezes o resultado do seu modelo, você precisa fazer uma escoragem em outra tabela ou em outra informação para poder disponibilizá-lo. Quanto mais híbrido e mais amorfo for o seu ambiente, que é um data lake ou um lake house, são as evoluções do ambiente Big Data, você terá mais facilidade em trabalhar seus modelos, tanto preditivos quanto de recomendação ou qualquer tipo de modelo que você queira, até mesmo Deep Learning, caso você queira migrar para um IA, fazer um Keras, um TensorFlow, o OpenCV e assim por diante. Tá bom, Fábio? De nada. Mais alguma pergunta, pessoal? Python Rust para modelos em real time. Viu, o Rust é o novo C. O Rust é bem rápido, tá, Gui? É muito rápido mesmo. Tem até o Rust em Action. Eu já dei uma lida, é muito rápido. Só que, porém, modelos hoje, por exemplo, que trabalham melhor, tudo bem que o Rust tem algumas bibliotecas que já trabalham com Spark, mas eu gosto muito do Python, principalmente do Scikit-learn, porque algumas bibliotecas são bem rápidas para trabalhar em tempo real e fazer esses ambientes, principalmente caso a gente precise transformar o Python de pandas com scikit-learn em um DF Spark para poder fazer uma escoragem ou fazer uma disponibilização para poder processá-lo. Então, tanto na entrada quanto na saída, menos no meio, porque precisa usar uma técnica de machine learning diferente. Então, sempre Python é o futuro, o presente e o futuro. O Rust ainda vai levar uns anos para chegar ainda. Ainda precisa ter um boom muito grande, igual o Python teve para ter, mas eu acho muito difícil. Muito difícil. Marco Garcia, poderia recomendar um livro para ampliar os nossos horizontes nessa área? Você quer um livro desculpa, Marco, você quer um livro mais focado em streaming, mais focado em batch, ou você mais focado em alguma ferramenta específica, ou em ou algum pipeline, ou então em tudo? Porque são vários steps, são várias fases de estudo, são vários tipos de estudos. Por favor, Marco. Se não, passa aqui todas as recomendações de Big Data, que dá uns 10 livros, mais ou menos. Guilherme Corrêa. Spark e Pandas também serve. Perfeito. O Rush tem as bibliotecas, mas ainda o Python, a comunidade é bem mais avançada, tá, Gui? Bem mais avançada. Assim, naquele jeito. Mais focado em streaming, lê o Spark Stream Guide, to Guide, se não me engano, Guide Definition Guide, Spark Stream Definition Guide, da Oracle, muito bom também, e tem um livro muito bom também, de Spark Stream também, que eu não estou lembrado agora quem é o autor, mas o Definition Guide é muito bom, tá, Marco? Principalmente para vocês para conhecer principalmente a parte de stream, a parte de arquitetura CAP, Lambda, a parte de dos steps, de como trabalhar e de como fazer todo um pipeline mesmo de orquestração, tá bom? Mas também lê um livro de Kafka, também lê um livro de Kafka e também Handbook do Spark. Bom, bom, é isso aí que eu estava tentando lembrar, só que eu não lembro qual que era a editora, Gui. Você conseguir jogar a editora aí para o pessoal pegar também, geralmente tem muita promoção na Amazon. Bem bacana também ler sobre tanto o Spark Streaming quanto o Kafka, tá? Eles são dois bad boys aí da área de streaming.
R e o R. O R é muito bom para análise e desenvolvimento, não se descarta, mas você não vai precisar, não vai encontrar tantos modelos produtivos ou ambientes de pipeline, tá, Flávio? Com R. Geralmente você pode fazer até em R, mas provavelmente vai ter um engenheiro de machine learning que vai ter que transformar seu código em Python e colocar no MLOps, que é o ambiente de machine learning, tá? Então, é usado, mas alguém vai ter que converter lá atrás para Spark e Python, tá bom? Algumas empresas utilizam para poder fazer exploração, porque vem muito cientista do meio acadêmico. Então, é normal termos o R ainda introduzido. E também é muito bom estudar, porque com Oracle e Microsoft estão investindo no R. Então, pode ser que seja uma tendência igual ao Python. A automação com R fica tão boa quanto o Python? Não fica não, tá, Flávio? Então, é bom ir para o Python. Não fica muito bom, não. Tá bom? Sim, você já sabe, já é estatística, Flávio. Então, o Python vai ser mamão com açúcar para você. Já tem as técnicas estatísticas, já sabe clusterizar, já sabe fazer árvore de decisão, regressão logística, regressão linear, já tem as técnicas de estatística. Então, é só trocar a sintaxe, que é a linguagem, não muda nada. O conceito é o mesmo. Doc do Scikit-Learn, olha lá. Ó. Mas Gui, não influencia a Flávia, vai ficar no R, tem que ir para o Python. Senão, quem sofre é o engenheiro de machine learning. E o cara, além de aprender Python e Scala, tem que aprender R. Aí é sacanagem para os caras também. Show de bola. Pessoal, mais alguma pergunta? Sim, não, talvez. Você tem que ir além do R? Sim. Todos têm que ir além do R. Eu fui além do Java. Aí, o que, que o pessoal pode ir além do R? Fechado, pessoal. Pessoal, 10 e 1. Fico um forte abraço a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Espero ter ajudado vocês, tirado suas dúvidas. Quem tiver mais dúvida, por favor, me procure.